Hoje vamos falar aqui sobre empresa estagnada que não cresce. Então, eu vou te mostrar o que a gente faz aqui para os nossos clientes, com os empresários que eu atendo, para crescer as empresas. Já vou te antecipar que são 3 passos bem simples e estão aqui anotados para te passar. O primeiro é criar uma meta, tá? É atingível. Depois você ter estratégia para que essa estratégia te leve até aquela meta. E depois você implementa ciclos de melhoria, tá? Para que você consiga performar melhor em cima daquelas estratégias. Então, vamos lá. Por que eu pensei em gravar esse vídeo? Outro dia eu estava conversando com uma empresária que ela me disse que ela tenta de tudo para crescer a empresa. Ela faz tráfego pago, ela faz conteúdo, ela faz um monte de coisa, só que a empresa não cresce, tá? Então, quando ela me disse isso, eu falei assim, cara, como que alguém que faz tanta coisa não consegue crescer a empresa dela? E aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei assim, pô, porque o padrão é você encontrar empresários, você encontrar clientes que não fazem o mínimo para a empresa crescer. E ela faz tráfego pago já há um tempo, tá? E ela faz conteúdo. Então, ela me procurou para entender o que estava de errado. Eu falei, cara, eu vou pensar e vou analisar a tua estratégia e vou olhar o teu Instagram, vou olhar o teu Google, o teu site, enfim, para entender por que você não tem resultado. Porque é muito estranho isso, você fazer um monte de ações de marketing e o resultado não vir, beleza? Aí eu comecei a analisar o que ela tinha de estratégia, como que eram os conteúdos dela, como que eram os anúncios, etc. E eu consegui encontrar alguns padrões aqui que eu vou te mostrar, eu vou te apresentar aqui nesse vídeo. Mas um ponto que é muito importante é o seguinte, pensa comigo que quando você abre o CNPJ, você está assumindo uma responsabilidade muito grande trabalhista, uma responsabilidade social de gerar empregos, etc. E muitas das vezes você talvez não perceba, mas você assume uma responsabilidade com as pessoas que estão à sua volta, que é a tua família e a tua equipe. São pessoas que dependem de você. Então, quando você se propõe a montar uma empresa, empresário, você tem responsabilização com isso, com os seus. Cuide disso para que não falte dinheiro, para que você consiga crescer o teu negócio, desenvolver para ter uma boa equipe, bem remunerada, crescer os teus funcionários, gerar uma boa qualidade de vida para tua esposa ou para o teu marido, para os seus filhos, etc, tá? Porque senão você acaba frustrando as pessoas que estão à sua volta, que acreditam no seu sonho, tá? Quem escolhe é trabalhar para você, confiou no que você falou. Então é importante que você honre essa pessoa, essa equipe, para que eles não percam a motivação ao longo do caminho, tá? Por quê? É muito comum empresas que não crescem, o empresário começar a se ver sem propósito. Eu já passei por isso, tá? Não vou mentir para você. É muito ruim você ter um negócio que você, em algum momento, percebe que aquilo que você levou anos para construir já não faz mais tão parte do que você é hoje em dia. Então é importante você entender esses ciclos para que você melhore o teu negócio, que você adapte ele à tua realidade presente. Mas eu posso depois gravar um vídeo só sobre isso, tá? Mas o empresário que está sem propósito, que enxerga a empresa como algo que não cresce, que não desenvolve, ele tende a se desmotivar, ele perde o propósito naquilo e muitas vezes ele acaba encerrando o sonho daquela empresa, tá? Toda empresa, quando você monta, eu tenho certeza que se você fizer agora uma reflexão e buscar lembrar qual foi o teu pensamento quando você montou a sua empresa, certamente ou muito possivelmente você vai ter um sonho muito grande, você vai lembrar de momentos onde você virava a noite montando planejamento, pensando em equipe, pensando em produto, enfim. E talvez hoje você esteja passando por um momento de desânimo, que você já não tem mais aquela vontade de chegar segunda-feira para trabalhar. Isso é muito comum. E isso acontece normalmente quando a tua empresa estagnou. E eu vou te falar uma coisa dura, empresário, que eu já falei isso para mim também, já fiz muita terapia para entender isso, tá? Normalmente, quando a sua empresa estagnou, é porque você, como empresário, também estagnou. O teu CNPJ, ele é reflexo direto do seu CPF. Então não adianta você querer ter uma empresa mega desenvolvida se você, empresário, se o teu CPF, se a tua pessoa física também não está em crescimento, ok? Então a primeira coisa que você tem que pensar é, será que eu, empresário, eu, Willi, estou me desenvolvendo, estou buscando crescer como pessoa,
como empresário, como empreendedor, para que a minha empresa cresça junto, porque dificilmente você vai ter novas ideias, você vai ter motivação extrema se você não está se desenvolvendo, tá? Então, isso é um bônus aqui no conteúdo, não está na pauta, mas eu percebo que faz sentido te contar isso, porque eu percebo isso em muitos empresários, tá? Não era o caso dessa empresária que me procurou. Ela estudava, se desenvolvia, ali tinham outros problemas, mas o básico é isso. Se você não está crescendo, você está morrendo. Se você não está se desenvolvendo, você está encolhendo. Então pensa que você tem que se desenvolver, beleza? Agora vamos lá. Sobre o caso dela em especial, que talvez aconteça com você. Ela estava fazendo tráfego pago, ela estava fazendo conteúdo, ela tinha um site bonito, só que as coisas não aconteciam. E aí eu virei para ela e falei assim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que a sua empresa estagnou e que você não cresce. Você queria crescer quanto? Nesse momento ela abriu o olhão e falou, não sei, nunca pensei nisso. Falei, pô, já identifiquei o primeiro problema. Se você não tem uma meta de crescimento, dificilmente você vai chegar a algum lugar. Por quê? Se você faz tráfego pago, a primeira coisa que você precisa entender é, ao final do mês, eu tenho que parar, olhar para trás e ver quanto que eu investi e quanto que voltou. Isso é o básico. Se você não faz isso, dificilmente você vai ter resultado com marketing como um todo, tá? Então, assim, esse exemplo eu dei em relação a tráfego pago, mas ele se aplica a qualquer mídia. Se você faz uma campanha, se você põe um outdoor, se você contrata uma equipe comercial, cara, qualquer coisa que você venha fazer em termos de marketing, você precisa, em algum momento do seu mês, da sua semana ou do seu dia, preferencialmente os 3. Faça isso todo dia, faça isso toda semana e faça isso todos os meses, porque você vai construir um ano muito bom. Mas vamos lá. Se você não tem um momento onde você para verificar se o que você fez naquele mês ou naquele período deu certo ou não, tu fica cego para tomar decisões à frente, beleza? E aí, quando você começa a fazer ações de marketing, você começa a mensurar. Quando você mensura, aí você tem base de dados para projetar um crescimento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a fazer. Depois, preferencialmente logo na semana seguinte ou no mês seguinte, eu gosto de fazer análise semanal em relação aos últimos 7 dias, mas decisões eu tomo com 30. Porque aí eu tenho um período inteiro do mês, existe a sazonalidade, às vezes o início do mês é bom para um segmento, é ruim para outros, enfim. Mas ali você consegue saber dentro do mês qual foi o teu resultado, tá? Com base nesse teu resultado, você fala assim, legal, isso está me levando para onde? Eu quero atingir qual número? Aí você projeta um cenário onde você mire num crescimento, porque não adianta você pensar o seguinte, não, Willy, eu tô fazendo ações de marketing, mas, cara, o que vier tá bom. Dificilmente você pensa isso. Mas também dificilmente você pensa qual o número que você quer. Então, você pensa assim, pô, Willy, beleza, eu vou te dar aqui um exemplo hipotético. Vamos supor que você fatura por mês 40 mil reais. Aí você pega 10% do seu faturamento e faz uma campanha de marketing, onde você pague, sei lá, 2 mil para uma agência e invista 2 mil em anúncio. Então você investiu 4 mil naquele mês em marketing, direto. Isso pensando em tráfego pago, tá? Legal. No final do mês, você precisa olhar para o seu faturamento e falar assim, legal, eu tirei 4 mil reais do meu caixa e investi em marketing. Quanto que voltou? Pô, Willy, não sei metrificar. Aí você tem que olhar com o seu time de vendas, ou se for você mesmo que atendeu, fazer um controle de leads ali, de contatos que chegaram até você, para você saber no que aqueles 4 mil se transformaram. Então, imagina que 4 mil te gerou 500 contatos no WhatsApp, tá? O próximo passo é saber, desses 500, quantos eu vendi, quantos estão em proposta em aberta ali e quantos o cliente falou que não vai fechar. Com base nisso, você sabe o quanto que você vendeu. Pô, Willy, legal, fiz essa conta e eu vi que eu vendi 18 mil reais. 20 mil reais para ficar redonda a matemática. Você vendeu 20 mil reais a mais. Então, opa, tu faturava em média 40. Tu botou mais 20, então você deve ter faturado próximo a 60 mil. Legal. Caramba, você investiu 4 mil em marketing e esses 4 mil trouxeram mais 20 mil. Tu concorda que fica muito mais fácil você investir mais no mês seguinte e, principalmente, com base nesse resultado, você para depois disso e pensa assim, caramba, eu quero crescer a empresa de
40 mil por mês para 100 mil por mês. Legal, então se eu sei que eu vendi mais 20 investido 4, não estou dizendo que é proporcional, tá? Então eu vou investir 20 porque eu vou vender mais não sei quanto. Não, não é isso. Só que você sabe qual é o seu custo de aquisição de cliente, você sabe qual é o teu custo por lead, qual é a tua taxa de conversão de vendas. Isso são dados que o empresário tem que saber. Willy, não sei fazer isso, não sei fazer essa conta. Cara, me envia uma mensagem aqui no YouTube, enfim, um comentário aqui embaixo do vídeo, ou me chama no Instagram, enfim, tem aqui embaixo o meu WhatsApp, me chama que eu bato um papo com você e te mostro como chegar nesses números, tá? Mas a lógica é a seguinte, você tem que criar uma meta, um objetivo de crescimento olhando os números do seu marketing. Então, primeiro você começa a fazer ações. Depois você metrifica para aí sim criar uma meta, tá? Depois que você cria uma meta, você fala assim, caramba, entendi. Então, com base nesses números, eu talvez consiga sair daqui e chegar no meu objetivo. Vamos pegar esse exemplo de 40 mil até chegar a 100 mil. Legal. Depois disso, você tem que pensar assim, ok, quais são as estratégias que eu posso utilizar para vender mais? Quais estratégias que eu posso utilizar para aumentar o volume de clientes chegando até o meu negócio? E aí eu vou te passar algumas aqui, tá? Vou começar te contando uma história que eu achei incrível esse vídeo. Esse foi um vídeo que eu vi aqui no YouTube que eu achei absolutamente incrível. Era um fotógrafo que ele falou o seguinte, isso, pela história que ele contou, deve ter acontecido lá para 2010, 2012, mais ou menos. Porque na época, ele usou aqueles cupons de compra coletiva do Groupon. Não sei se você conheceu o Groupon, mas o Groupon era um site que você botava uma oferta totalmente irresistível. Assim, uma oferta absurda, tá? Ele fez o quê? Ele é fotógrafo, é profissional. Ele criou uma oferta de você ter uma foto, profissional, por R$19,90. Cara, todo empresário sabe que fazer foto é caro, tá? Não é que é caro, mas não custa R$19,90. Então ele falou o seguinte, você paga R$19,90, vem no meu estúdio e eu vou fazer um book seu fotográfico. E você vai poder escolher uma foto. Uma foto. Não sei se você já tirou foto em estúdio, se você já fez ensaio profissional, mas eu te falo, é impossível você ir para um estúdio, sair de lá com apenas uma foto. Não tem como, porque você vai ter um monte de foto maneira, tem um monte de look diferente, tem um monte de luz diferente, aí você fica bonito de um jeito, aí no outro você tá numa pose diferente. É impossível. Então, esse empresário ele fez o quê? Ele fez uma estratégia de 2 etapas. Primeira etapa, ele usou o Groupon, tá? Para vender, se eu não me engano, 300 ensaios fotográficos. Eu acho que foi isso que ele fez em 24 horas. Ele vendeu 300 ensaios fotográficos, tá? Que humanamente é impossível entregar. Ele falou que levou quase 2 meses para entregar as fotos, para agendar a galera e fazer os 300 ensaios. E ali, ele fez uma estratégia de 2 etapas. A primeira, ele fez aquisição de clientes. Então, ele adquiriu para a base dele de clientes 300 novas pessoas. Mano, é um número absurdo. Absurdo. Ainda mais para um negócio local, um fotógrafo, tá? Ele foi agendando a galera. E ali, quando o pessoal ia fazer as fotos, ele entregava uma foto que ele vendeu para a pessoa escolhia uma foto, só que ele falou que praticamente 100% comprou mais fotos. Ele tinha pacotes de foto a mais. Então, por exemplo, Willy, olha, você tem uma foto, pode levar. Se você quiser mais fotos, você pode comprar avulso. Ele disse nesse vídeo, que eu fiquei assustado, que o ticket médio dele, que ele bateu, foi de R$800 por pessoa. Tu tem noção do que é você fazer 300 vendas, botar ali a R$20 cada uma, tá? 300 a 20 dá R$6.000. Beleza? Então ali ele faturou de cara R$6.000. Desses 300, ele falou que o que ele disse no vídeo, Willy, não Willy, né? Ele falou, cara, eu não lembro de ninguém que comprou somente uma foto. Então eu presumo que 100% comprou mais. E que o ticket médio da ação deu R$800, ou seja, tiveram pessoas que pagaram R$2.000 a mais em foto e tiveram pessoas que compraram mais 2, 3, 4 fotos. Então a média ficou em R$800. R$800 vezes 300 dá R$240.000. Somando com os 6.000, R$246.000 em botar ali em 2 meses.
dá 120 e poucos mil reais por mês, média de faturamento. Para um fotógrafo, isso é absurdo. Isso é uma mudança de vida. Então aqui, ele fez uma estratégia de 2 etapas. Primeiro, ele adquiriu clientes, depois ele monetizou essa base de cliente. Aí eu te pergunto, o que você tem feito na sua empresa em termos de aquisição de cliente, de estratégia de marketing, para de fato aumentar as vendas? Essa empresária que eu te falei, ela não tinha nenhuma estratégia. Ela fazia tráfego pago, ela criava conteúdo, só que o conteúdo dela não tinha uma estratégia por trás que conduzisse o cliente à compra. Então o que acontecia? Os vídeos dela com tráfego pago batiam 50 mil views, 100 mil views, mas ninguém comprava, porque ninguém tinha um caminho, uma trilha para seguir até a compra. Quando você faz uma campanha de marketing que isso não está muito bem alinhado, você se frustra e a tua empresa não cresce, tá? E aí, beleza. Depois que você tem uma estratégia de crescimento, você coloca ali em prática. E aí a terceira etapa é você ter ciclos de melhoria, onde você vai, por exemplo, a cada mês, olhar para o seu ciclo anterior, então os últimos 30 dias, e você vai entender os números do seu funil de vendas e buscar otimizar esse funil de vendas, buscar melhorar esse funil de vendas. Por quê? Aí vamos lá, eu tenho uma meta, eu tenho uma estratégia e eu tenho ciclos de melhoria. Ao final do mês, eu vou sempre olhar se a minha estratégia me levou até a minha meta. Ah, o Willy levou, então eu posso acelerar. Ah, o Willy não levou. Então, qual etapa do meu funil, qual gargalo que foi criado dentro do funil ali que travou o volume de clientes? Então, com esse ciclo de melhoria, você implementa novas ações, novos anúncios, novas estratégias para chegar até a meta. E aí você usa a estratégia. E aí passou 30 dias, uma semana, o tempo que você definir. Esse ciclo de melhoria ele não tem um tempo pré-definido, uma coisa cartesiana. Você fala assim, olha, eu vou analisar minha estratégia toda semana, ou vou analisar minha estratégia todo mês. Enfim, você fica livre. Eu, como agência, como dono de agência, gosto de olhar semanalmente e mensalmente, tá? E aí, com esse ciclo de melhoria, você vai ajustando o teu funil, melhorando os teus anúncios, melhorando o seu atendimento comercial, porque não adianta você ter um monte de gente no seu WhatsApp e você perder essas vendas todas, tá? Por exemplo, outro dia uma cliente falou para mim, Willy, eu tenho em média 100 contatos por semana no WhatsApp e eu fecho 1 ou 2 vendas. Cara, você está tirando pedido de 1 ou 2 pessoas. Eu tinha que converter no mínimo 10%, no mínimo 10% de quem chegar no teu WhatsApp, entendeu? Então, quais ciclos de melhoria que você pode implementar? Você pode, por exemplo, implementar um melhor atendimento comercial, mudar o script, mudar a abordagem, mudar a tua oferta, mudar a velocidade de atendimento. Tudo isso são engrenagens que você ajusta 5, 10% de cada uma, que dá um puta resultado no final, entendeu? Então é por isso que, e esse caso dessa empresária foi muito emblemático para mim, porque realmente ela não tinha meta, então ela não sabia para onde ela estava indo, ela não tinha nenhuma estratégia que levasse até essa meta, e por óbvio ela não tinha nenhum ciclo de melhoria. Ela só ia fazendo, às vezes a conta fechava, às vezes não fechava, só que o faturamento dela ficava ali, ó. No mês faturava um pouco mais, no outro um pouco menos, mas nunca decolava. Exatamente por isso, entendeu? E aí eu ouvi essa história dela, falei, tenho que gravar um vídeo contando isso e contando como ajustar isso melhor. Acabar esse vídeo aqui, eu vou mandar esse vídeo para ela, que é para ela assistir e ver se faz sentido, tá? Mas foram os pontos que eu identifiquei, tá bom? Então, só para recapitular aqui, primeiro, faça ações de marketing, isso aí é obrigatório. Segundo, você precisa ter uma meta, não adianta fazer ação e não ter meta nenhuma. Terceiro, tenha estratégias documentadas com especialistas, enfim, você pode estudar sobre isso, você pode ter uma agência, um consultor que vai te guiar, essas estratégias vão te guiar para a sua meta. E depois você vai ter ciclos de melhoria, você vai ajustar ao longo de um período, de uma semana ou de um mês. Tá começando, cara, pensa mensal, porque existe a sazonalidade no mês. Então, você faz ciclos pré-determinados para você voltar para a estratégia, olhar ali e ver o que pode ser melhorado, tá bom? Se você gostou desse vídeo, o que você tem que fazer? Encaminha para algum empresário que também precise ver sobre isso. Já me segue aqui no YouTube, se você está vendo no Instagram, me segue no Instagram, no Spotify, enfim, a gente está em todas as plataformas, tá?
fico por aqui e espero que esse vídeo tenha alegrado um pouco o seu dia. Beijo!